Olá, seja bem-vindo ao Virou Case, o programa mais virado no Jiraya de toda a televisão brasileira. Eu tô hoje aqui com dois profissionais incríveis que contam histórias com os seus clientes e nós vamos descobrir hoje uma história incrível de uma trajetória maravilhosa dessa agência com o Shopping ABC, que é um shopping que está há mais de 20 anos no mercado, um shopping icônico aqui da região do ABC, acredito que seja o maior até em extensão mesmo e repertório de lojas, e nós vamos conhecer a equipe da agência Go, representados aqui hoje de forma muito digna e maravilhosa pelo Thiago e pelo Ramires. Sejam muito bem-vindos, gente. Obrigado. É um prazer receber vocês aqui. aqui. De vir aqui também. Muito obrigada mesmo. É uma honra, são dois profissionais que eu acompanho aí à distância, né? Até como consumidora do shopping, acompanho o trabalho deles, de uma relação que começou aí entre agência e cliente há 3 anos. Foi isso mesmo, né? Isso mesmo. A gente veio para contar porque a gente tem uma relação de um pouco mais de 3 anos com o Shopping ABC, que começou numa concorrência e foi uma concorrência num momento muito delicado, porque 3 anos atrás a gente estava exatamente no meio da pandemia, né, na parte crítica da pandemia, e a gente teve a oportunidade de mostrar o trabalho para uma campanha de Dia dos Pais num momento super delicado, né? E aí a interpretação que a gente teve do problema e do case, de como enfrentar isso e como comunicar naquele momento, abriu essa porta pra gente, que a gente acabou vencendo a concorrência. Que chato, né, Thiago? Um problemão, né? Nossa, um problemão pra agência ganhar uma concorrência. Que droga, imagina. E eu lembro até hoje do dia porque a gente não estava saindo de casa e eu tive que pegar alguma coisa no escritório, porque o senhor estava abandonado, tá todo mundo na própria casa. E aí a Vivian, a nossa sócia, ela estava tentando me ligar e eu vi o telefone ligando, eu falei, o que foi? Ela falou, a gente ganhou. Eu falei, meu Deus. Eu lembro do Gritando cheiro. nas ruas vazias, né, Thiago? Ninguém lá. Oh, meu Deus. Mas, e isso teve muito a ver porque o jeito que a gente interpretou o briefing e a situação para a gente conseguir comunicar, que eu acho que o Ramires vai poder falar melhor, porque é um entrosamento muito bacana, muito baseado com puta planejamento. Nossa, falei palavrão, desculpa. Corta a produção! E aí a gente conseguiu, com baita estudo, pra gente não falar palavrão de novo, e um planejamento muito alinhado, porque fazer a criação só pela criação acaba sendo só um exercício de criatividade, não resolução de problema, né? Então, a gente conseguiu aliar isso de forma pertinente, segura, e quando você mostra os argumentos e a construção, depois de 145 slides de apresentação, o cliente já está dentro da ideia, né? E uma coisa legal também, eu acho que dessa concorrência, é que muito do que a gente trouxe para o trabalho da concorrência é o que basicamente vem ditando as nossas entregas para o shopping desde então, né? Então, não é que a gente ganhou com uma história legal e com um exercício de criatividade bem feito, né? Mas todas as campanhas de lá para cá a gente tem seguido esse mesmo compromisso, né, de trazer estratégia e criatividade alinhados, né? Então o entrosamento entre estratégia e tática de uma forma bem justificada, mais robusta. Então, por mais que a gente tenha feito um trabalho ali para ganhar uma concorrência, para a gente toda a campanha é uma concorrência que a gente apresenta para eles. Então a gente está sempre ali lutando aí, né, para continuar apresentando, e eu acho que isso é o que faz com que a gente tenha uma parceria duradoura, assim, então... Exato, e eu acredito que esse seja um ponto muito importante. Eu tenho uma trajetória também dentro de agência, fui atendimento e planejamento um tempo da minha vida, e atendi exatamente o segmento de shopping, só que era muito mais ligado à área de eventos, né? Então, nós atendíamos, por exemplo, a promoção que as agências nos traziam e a gente fazia a operação disso, com os quiosques de atendimento, equipe, por aí vai. Sim. E algumas concorrências a gente apresentava ideias do que poderia ser a promoção, mas nós não executávamos isso. Sempre tinha um parceiro como vocês para cuidar do conceito. E eu imaginava como já era desafiador para nós, ao trazer uma ideia de um brinde ou de uma promoção, né? Quão mais desafiador era para a agência que ia tratar desse conceito, né? Num calendário varejista aí tão concorrido e que as pessoas já sabem sempre o que vai acontecer, como que é trazer essa novidade. Sim, né? exato. Para essas datas tão já marcadas, Sim, não é? Sim. E o nosso desafio, quando a gente ficou falando bastante do que você comentou agora e do nosso desafio quando participou da concorrência, existe um código de categoria em comunicações de shopping, né? E varejo em geral. Então,
existe um enxoval do tipo Dia dos Pais, pai que é pai vem aqui, a cada R$300 em compra ganha não sei o que lá. Ou então Dia dos Namorados, a cada não sei quantos reais em compra você ganha não sei o que lá. E se você for procurar onde a gente busca referências, em Pinterest, Behance, enfim, todas as campanhas que você pode procurar no Google, ou, enfim, você vai encontrar um padrão disso. Então, às vezes, até uma foto de banco de imagem, que é mó bonita, e aí tem aquela personalidade que tem só o logo do shopping, ou qual que é o tipo de pai, e aí a gente viu que talvez isso já estava sendo feito. E a gente tentou interpretar, entendendo que já tinha sido feito, o que poderia ser relevante para um shopping num momento como a gente estava, que como eu falei, era um momento de pandemia. A gente até ficou traumatizado com isso, porque nessa campanha a gente falou de pandemia, depois a gente falou do fim da pandemia, depois a gente falou de como que era a vida depois da pandemia, e esse ano a gente não falou de pandemia, graças a Deus. Ainda bem. A gente vai pegando o tempo da pandemia e usando isso. A vacina ajudou contra isso. E aí o que a gente estava falando, porque eu lembro no dia, é muito engraçado, parece relato só de pandemia, mas quando a gente mandou todo mundo para casa, foi lá no dia 20 de março de 2020, eu nunca vou esquecer que a gente estava indo para o escritório para pegar as cadeiras, assim, gente, pega a cadeira, pega o monitor, todo mundo para casa, a gente vai se virar. E aí eu virei pro Douglas, que era o nosso financeiro na época, eu falei, cara, será que o fim do mundo começou assim? As pessoas, tipo, Mad Max começou com a gente pegando cadeira e indo embora. Então era um drama que estava todo mundo vivendo. Sim. Então eu não via meus pais, eu não via meus sogros, a gente não via ninguém, cada um na sua casa. E aí veio esse desafio do Dia dos Pais e a gente estava falando, cara, como vai fazer uma campanha pro Dia dos Pais? O shopping estava fechado. Era uma campanha que era para as pessoas comprarem online e eles iam dar um jeito de ver se abria, mas tinha um monte de restrição. Então era muito peculiar o momento. E eu acho que a gente teve a sorte de... não foi só um exercício de criatividade, mas foi um exercício de percepção, de a gente entender o momento que a gente estava, o que estavam fazendo, o embasamento vou ficar puxando o seu saco aqui, né? Eu puxo o seu, Tá então. bom, obrigado. Aproveita. Ao vivo em cores. Ao vivo. E aí a gente conseguiu nesse exercício entender, foi o que eu falei, eu não sei se, eu não vi, numa concorrência você só sabe o que você fez, você não sabe o que os outros fizeram. Mas nossa interpretação de um momento difícil, eu passava na frente da casa dos meus pais, dava tchau pelo carro, assim, tchau, fica aí, não sai não, pelo amor de Deus, porque a gente não pode se encostar. E nesse Dia dos Pais ia ser o primeiro Dia dos Pais que ia acontecer isso, né? Então eu ia deixar um presente lá na porta dele e falar, pai, eu te ligo quando chegar. E a gente tava nessa realidade. Então a gente usou isso e a questão cultural de todo pai falar, não precisava de presente nenhum, só um abraço estava bom, não sei o quê. E neste ano, que o abraço que eles sempre queriam, não ia ter abraço. Então a gente teve que compensar com outra coisa. E o Shopping ABC entendia isso. Então a gente conseguiu fazer uma campanha que trazia essa emoção, trazia essa verdade e contava uma história. A gente ia além de fazer o enxoval normal de Dia dos Pais, promoção e o prêmio, né? Do ponto de vista de planejamento, eu acho que foi bem desafiador, lógico, pela distância e tudo que a gente não estava acostumado a fazer. Mas como o planejamento se apega muito a dados, né, e faz um estudo do que já foi feito, o que está projetado, para que a gente possa começar a construir uma base e então entender para onde a gente pode expandir, o que a gente pode fazer. Era uma época que, como ninguém tinha vivido isso por, sei lá, não sei quando foi a última pandemia, mas a gente estava num momento de muita... Tava muito nublado, assim, tudo em relação a dados, em relação à informação. Então, para que o planejamento não ficasse uma coisa tipo, será que ele só está jogando informações aí? Porque não era, no ano passado foi assim, mas esse ano a gente pode fazer um comparativo? O pessoal está projetando algo assim, mas por que está projetando isso? Né? Com base em quê? Sim. Então, até para a época de planejamento de outras agências, não sei o quão ofendida a galera fica, mas tem uma abordagem chamada VUCA, né, que a gente trouxe isso no planejamento também, que é para definir um momento, que é um termo que foi criado num período pós-guerra, que é um momento que é uma sigla, que vem do inglês, significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E isso faz com que você consiga
criar hipóteses sem que você necessariamente precise de um embasamento. E a gente falou sobre isso. E muitos planejadores de várias agências começaram a gastar nisso, né? Do tipo, não tem nenhuma informação, vou justificar com VUCA e vou colocar isso e vou seguir em frente. Só que isso deixou de ser novidade, né? Então, como todo mundo estava lidando com um planejamento, com uma sugestão, com uma projeção, que não trazia uma base sólida, que não trazia um embasamento forte o suficiente, era muito importante que a gente trouxesse provocações que se apegavam na coisa que a gente mais conhecia naquele momento, que era as pessoas, né? Então, quando a gente trouxe esse planejamento Dia dos Pais, a gente realmente teve de se apegar a algo que não tinha a ver com o movimento de mercado, mas tinha a ver com um comportamento humano, que era o dos pais falando, um abraço tá bom, um abraço tá bom. E quando não tem um abraço, o que a gente faz? Então, a gente não teve de fazer uma justificativa quantitativa, mas a gente apelou bastante para o qualitativo humano para conseguir criar uma provocação para essa campanha. E deu certo, né? Deu. Chegar com isso foi bom. E aí, a partir daí também se iniciou, né, essa longa trajetória aí, né, de tomar mesmo a conta para vocês. E eu acho isso brilhante, na verdade, porque é só com sensibilidade mesmo, humildade, humanidade, que dá para, de fato, desenvolver uma campanha que vai fazer a diferença. Sim, né? sim, exato. Então, é muito legal esse viés que vocês olharam com muita sensibilidade, num momento muito delicado, e trazendo algo fora da curva, né? Sim. Fora do convencional. Então, mais uma vez, aí, parabéns Obrigado. para vocês. E eu queria conferir também com vocês um pouco desse material. Claro. Que legal. Certo? Produção, temos aí? Para a gente conferir aqui na tela. Essa foi a apresentação para a concorrência, Isso. foi isso, Thiago? E aí um dos desafios era, a gente estava todo mundo isolado, né? A gente teve só em call, né? A gente não se via para fazer para fazer as peças, né, e debater as coisas. Então, Sim. a gente teve a sorte de que tem um fotógrafo que é bem amigo nosso, que eu falei para ele, Roger, a gente vai entrar numa concorrência e eu preciso apresentar isso, sei lá, segunda-feira, e você quer entrar comigo? E a gente precisa bater 3 fotos de 3 pais abraçados com objetos. Aí eu falei, legal, como é que você pensa? Eu falei, cara, abraçado com uma blusa, com skate, com um computador, alguma coisa, a gente vai dar um jeito. Esse é o Roger, aliás, ele até apareceu na campanha, porque... Isso é que é parceiro, hein, Thiago? E aí a gente apresentou e esse aí é o sogro do filho dele, aliás. Porque Incrível. a gente não tinha os modelos, ninguém estava disponível, foi na casa dele, aí ele tinha o equipamento lá, falou, tô com vocês, vamos nessa. E a gente clicou fez os cliques, conseguiu fazer as situações do jeito que a gente conseguia. Lógico que teve restrições de figurino, enfim. E aí é uma coisa engraçada, porque o primeiro pai que aparece, que é o senhor lá, é um parceiro dele, não é um modelo. E na campanha, quando a gente foi tirar foto com os modelos, a Flávia, que é o marketing do shopping, nosso cliente, ela falou assim, não, você pode deixar ele? Aí eu falei, vamos ver, acho que pode. E aí ficou ele, a gente só tirou foto dos outros 2 pais. E aí o que ficou de teste ficou. E aí essa primeira são as peças do que a gente apresentou na concorrência, né? Que são essas 3 linhas. A direção de arte foi do Guilherme Fukubara, que trabalhava com a gente na época. E aí a gente teve alguns ajustes pequenos só, mas as cores foram mantidas, algumas coisas a gente sugeriu, algumas ações, né, Ramiro, que acabou não rolando, porque a gente estava num momento, né, ultra restrito de ações. Sim. E aí aí evoluiu para isso. Uma coisa... Não, isso aí ainda é a primeira parte. Ficou muito parecido com o que foi A gente vai conferir no próximo bloco, então, a oficial, pode ser? Claro. Mas aí... pode falar, Ramiro, você ia comentar. Tá, que eu ia falar aqui uma coisa curiosa, e eu acho que tem muito da mão do cliente nisso também, de deixar a gente fazer, e que criação e cliente, nesse caso, resolveram muito bem, eu achei, a questão promoção e história que a gente conta, né? Acho que vocês puderam perceber que não tinha nenhuma alusão ao brinde, né? Não tinha nada de ticket a cada tanto em compra, não tinha nada disso, só tinha as histórias na peça. Porque uma das coisas que não é padrão do shopping fazer, mas que criação arriscou e tentou e contou a história, defendeu isso de uma forma muito legal, foi que a gente pode trabalhar mensagens diferentes, ainda que de forma sinérgica, né?
mas que elas trabalham momentos diferentes. Então, não é porque nessa peça que tem esse formato específico eu tenho que fazer caber tudo o que eu quero, né? Então, aqui eu tenho que contar uma história, fazer caber o brinde e tal. Então, nessas primeiras peças da concorrência, a gente apresentou uma rodada onde a gente montou a história, e criação defendeu isso, e depois a gente fez um exercício de aplicar a promoção, entendendo que cada momento, ou cada peça, cada desdobramento, ia ter mais a ver com aquilo, né? Então, essa peça aqui a gente vai explorar mais promoção, não, nessa aqui a gente vai explorar mais a história. Então, eu acho que criação e o cliente tiveram de ter assim, um tato e um entendimento muito bom para definir, né, o que era lá padronizado pela categoria, que é tema e promoção, que a gente poderia fazer essas coisas separadamente, mas que nada ia ficar de lado, sabe? Então, que precisava existir um equilíbrio para que a gente pudesse construir marca e trabalhar promoção. Então, e na concorrência isso ficou bem claro, né, nas peças. Tanto que nas outras peças que a gente trabalha, tem umas que são só uma informação bem simples, nem tem o conceito, não tem o pai, mas tem o fator promocional lá que a gente não podia deixar de lado também. Sim, e isso é muito feliz, assim, estrategicamente inteligente, né, por parte da agência, de entender em quais momentos eu solto tal informação. Sim. Né, porque se estamos falando aí de construção de histórias, a história tem etapas, então eu posso ir fragmentando também essas informações, né? Sim, exatamente. Então, foi tudo muito bem elaborado e muito estratégico. Foi meio arriscado, né, porque quando a gente recebeu o briefing, fica muito claro que a gente precisa dar uma ênfase muito grande para a promoção. Então, quando a gente decidiu que isso não poderia... Quer dizer, que a gente via uma alternativa a isso, a gente pensou, isso aqui pode ser meio que um tiro pela culatra, né? A gente fazer algo que a gente está achando muito legal, mas a gente vê que não é todo mundo da categoria que faz isso. Será que isso não pode ser negativo? Sim. E a gente arriscou e eu acho que o resultado foi muito bom, porque é uma coisa que a gente vem fazendo em quase todas as campanhas, principalmente aquelas que a gente não consegue abraçar a temática do brinde. Né? Então, que é um desafio. Que é um desafio. Muitas vezes, o que você falou, você pensava, né, num brinde, num kit promocional e leva para a agência. Muitas vezes a agência não consegue pensar num tema ou então não tem força estratégica suficiente para defender uma história por trás daquele brinde, mas que tem para defender uma outra história e que vai só escolher contá-las de uma forma diferente. Né? Então, estou construindo marca, fator promocional, elas andam em conjunto, ou construir marca e fator promocional acabam se encontrando aqui, dá para fazer, não dá. Então, acho que tem muito de conseguir entender, né, como essas histórias ou são contadas em conjunto ou separadamente, mas como fatores de uma única jornada, sabe? Perfeito. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o shopping e, na verdade, com qualquer varejista, né? Exato. E não é que isso inibe, como você falou, né? O tratar da promoção ali efetivamente. Até porque um shopping tão icônico quanto o Shopping ABC, a gente já sabe que vai ter alguma promoção. Não é? Já é de conhecimento ali do público, né? Então, acho muito estratégico, muito ousado. E muito perspicaz a parte de vocês. E a gente vai fazer um rápido break, ok? Tá. E voltamos depois do intervalo para conferir oficialmente como ficou a campanha finalizada e quais foram também os desdobramentos dela. Você não sai daí, fica com a gente. Ok, você já se virou um pouquinho aí no sofá, já deu a sua ajeitada e voltou para o Virocase. E nós vamos conferir agora, nesse segundo bloco dessa entrevista maravilhosa com a equipe da Agência Go, como que de fato foi o desdobramento e ficou finalizada a campanha de Dia dos Pais, que foi a campanha com a qual eles ganharam uma concorrência importantíssima e com isso a conta do Shopping ABC pelos anos aí, os últimos anos. Então eu estou aqui com o Thiago e com o Ramires que vão falar um pouquinho, mostrar para nós como ficou finalizada essa campanha que ganhou a concorrência. Legal. Vai mostrar já? Podemos colocar aí, produção? Aí. Então, a gente trouxe algumas peças que foram veiculadas, né, mesmo online, os outdoors, tinha peça dentro do shopping também. Uma coisa que é legal, a gente percebeu isso agora, depois dessa campanha, trabalhando com shopping, é que a gente apresenta o KV e ele é muito fiel ao que vai para a rua, né? Tanto que eu nem consegui perceber a diferença do que a gente apresentou, porque esse é o mesmo modelo, como eu falei antes, né? O auxiliar do parceiro do Roger. E aí,
a gente apresenta o KV e ele vai. A gente faz os ajustes, geralmente tem produção de modelo, e geralmente tem acontecido isso, né? Então a gente mostrou as 3 situações, né, de pais com presentes, que a gente tinha o desafio também de encontrar esses presentes dentro do shopping, né? Porque não poderia ser... eu não me lembro, mas se eu não me engano, acho que não tinha nenhuma prancha de surf à venda no shopping. Esse foi um desafio. A gente tinha coisas que... o lance dele abraçado com a caixa do computador, a gente tinha pensado numa televisão, mas quando a gente colocou a caixa de televisão, parecia um homem em televisão, não parecia alguém abraçado com a televisão. Então, tem coisas que nossa cabeça funciona, e na hora que você vai bater a foto, não. Então, foi bem difícil encontrar também os presentes que eram fotogênicos, né, na campanha, e que fizessem as pessoas quererem ir lá, né, para comprar o presente. E uma coisa legal também é que, agora que a gente está vendo os formatos desdobrados, a gente vê uns que não se fala em promoção, como esse que está agora, né, nada substitui um abraço, mas a gente faz o possível. Você consegue ver que se trata de algo varejista, né, entre aspas, ali que está segurando um presente, alguma coisa. E aí a gente consegue ver já aplicado a informação completa. Então, teve um exercício aí de sensibilidade mesmo, né, de tentar entender o que ficaria legível, o que não fica legível, porque uma campanha como essa tem, mais de 20 desdobramentos, né, é muita coisa. Então, tem coisa que fica pequena, às vezes fica na tela do celular, às vezes é um outdoor que está longe e não pode ter as letras muito pequenininhas. Então, como a gente tem um mix muito interessante de formatos para usar, e isso é super positivo, a gente teve que conseguir fazer essas escolhas, né, de as peças que contariam de fato uma história, e peças que contariam uma história e a promoção, e peças que só seriam de promoção. E isso foi um exercício bastante legal, e coisas que a gente acabou tendo... Isso não aconteceu necessariamente na concorrência, mas que no pós-concorrência a gente teve que fazer esses desdobramentos, porque uma vez que a gente tinha aprovado a linha criativa e não, é isso mesmo, vamos fazer essa campanha, a gente começou a conhecer todos os formatos, todos os veículos e todo lugar que ia rodar a campanha, e aí teve de ter esse alinhamento bem justo, né, do que a gente ia fazer. E, inclusive, é uma coisa que até hoje a gente ainda busca fazer sempre muito alinhado junto do shopping, porque não são os mesmos veículos, não são os mesmos canais, não são as mesmas plataformas, então a gente tem feito campanhas... Quando começou, a gente estava muito focado numa integração bem equilibrada entre on e off. Conforme foi passando o tempo, a gente começou a ver um investimento mais legal se desdobrando em digital. Então, lá no on, a gente começou a trazer algumas inovações, alguns outros canais que a gente não fazia. Isso exige novos formatos. Então, com o boom do TikTok, a gente começou a jogar mídia lá dentro do TikTok também. E isso fez com que a gente fosse aprendendo conforme a gente foi fazendo e pegando gente especializada para trazer, assim, na expertise mesmo do formato, o que performa bem, o que não performa, fazer treinamento com o pessoal do TikTok, o pessoal do Meta, porque muita coisa mudou, né? Então, desse equilíbrio que existia entre on e off, né? Falava-se muito lá do digital por muito tempo, acho que ainda fala, mas nem tanto. Hoje a gente começa a ver o pessoal inovando mais no poder da segmentação no digital. E esse é um movimento que nos acompanha no shopping. Então, a gente tem feito isso campanha a campanha, melhorando, fazendo, aprimorando, e até hoje a gente pega lá uns formatos e faz junto, constrói junto, pega manual de boas práticas, a integração entre o pessoal de social, de mídia, né, que trabalha mais com a parte de tráfego pago, planejamento e criação, teve de se estreitar bastante para que a gente pudesse construir peças cada vez melhores, que apresentassem melhor performance também. E conversasse com o formato também. Conversasse com o formato, porque não basta você fazer um negócio que tenha a ver só com o KV ou com a história que você está contando. Tem que fazer parte do canal ou da rede que ele está veiculando. Né? Então, você imagina pegar um vídeo de TikTok que não tem nada a ver com a linguagem de quem está consumindo o feed, claramente faz a pessoa pular o anúncio sem nem querer saber o que é. Então, é uma preocupação que a gente tem tido campanha a campanha, que nasceu lá com o Dia dos Pais, mas que em todas as campanhas, em todas as anualidades, a gente tem cada vez mais trabalhado e aprimorado. Sim, e eu acredito que seja um grande desafio, porque ao elaborar o KV, né, essa peça matriz, nesse desdobramento, ainda mais com essas novas vertentes, como você citou, como que a gente não perde a essência, né, daquilo que a gente está trazendo como motriz, como motor ali para toda a campanha, mas ao mesmo tempo a gente dialoga com essas novas frentes
e estabelece um contato também com públicos muito diversos, né? Porque a gente está falando de shopping, acredito que seja um desafio também, né? E é curioso também, porque como a gente trabalha alguns brindes, por exemplo, tem brindes que a gente tem uma marca específica. No de 2022 foram as BMWs, certo? Não é um brinde, né? Não, o brinde não. Não era o brinde. Eu ganhei de presente a BMW. Vamos dizer assim, o prêmio da promoção era a BMW. A gente tem que sempre ter o cuidado também pra gente não fazer um anúncio da marca, sabe? Como se a gente tivesse... Olha que delicado esse ponto. Porque quando chega... eu acho que... Só contando um pouco da história, né? Então a gente venceu a concorrência, conseguindo contar histórias. E o cliente chamou a gente por causa disso, né, também. Então, essa sinergia, e é legal porque não basta a gente ter a ideia legal. É legal o cliente comprar a ideia e o shopping compra a ideia. Então, a gente... É muito mérito de quem está assinando e falar aprovado e vamos nessa. Então, como exercício não, né, como prática, a gente sempre apresenta 2 opções de campanha. E a gente vai lá, apresenta, não sei o quê... E aí escolheu uma e é aquela e pronto, só vamos escolher os modelos e resolver. Então, o shopping já está esperando que a gente vá além, né? Isso é muito bom porque a gente se sente desafiado sempre e cada briefing tem um desafio diferente. Como o Ramires falou, a gente quer contar histórias e aí tem existe um esforço do shopping de oferecer um prêmio legal, como uma BMW, e aí a gente não pode ignorar isso. Não posso... Vamos contar uma história de pai e filho legal? Cara, tem uma BMW ali e a gente vai precisar falar disso. Então, a gente precisa se adaptar a esses desafios e fazer o ser pertinente também. Porque, como o Ramires falou, não pode ser anúncio de BMW. Tem que ser anúncio de shopping que está dando a BMW. Porque a BMW já faz anúncio de BMW. O shopping precisa fazer anúncio de shopping. Então, e como os brindes ou os prêmios já vêm definidos, nosso desafio é conseguir contar uma história que seja diferente das outras, com um brinde que a gente não estava imaginando. E aí a gente, né? Então, uma outra coisa que aconteceu foi que nesse Dia dos Namorados, o shopping inovou e deu 2 carros para o casal. Um para cada um dos 2. Que ninguém fez isso. Então, qual que é o nosso desafio criativo? Fazer isso ser falado de uma forma à altura dos 2 presentes, dos 2 brindes, né? Perfeito. Então, a gente precisa... Não é exercício de criatividade que a gente parte dele de um briefing de pais, briefing de pais, e tem uma BMW, um briefing de namorados e tem 2 Jeeps. Então a gente precisa saber essa história liga, né? Não tem nenhum furo no meio, porque é muito tentador. Você fala assim, putz, se a gente fizer só o farol da BMW, tá virando anúncio de BMW. Coloca só o BMW lá, né? Então, porque Sim. Uma coisa importante sobre esses formatos que já vem meio prontos, assim, é um brinde muito bom que a gente fala, não, isso aqui não dá para ignorar, não dá para deixar de lado. É que, ainda que a gente conte histórias com as campanhas, não são histórias pelas histórias. São histórias que têm o propósito de criar conexões, né? De fazer com que as pessoas se vejam representadas ali naquela campanha. Ou então se vê e fala, nossa, caramba, né? Sinta que é parte daquela campanha e que o shopping sabe quem é essa pessoa. Então, 2 exemplos dessa campanha de namorados que foram 2 carros e do pai que tinha a BMW como prêmio, a gente trouxe apelos que realmente tinham a ver com o sentimento da pessoa em relação ao pai ou ao companheiro e como o brinde se encaixava nisso. Por exemplo, no dos namorados, a gente pensou em todo mundo, né, na época dos namorados é só love, todo mundo tá ali, né, dos namorados quer fazer tudo junto. Mas em qualquer relacionamento tem coisas que as pessoas preferem fazer sozinhas. Então é um homem, uma mulher lá, ou uma mulher, tanto faz. Mas que no momento individual eles têm preferências. E a gente usou disso para falar, né, cada um na sua, em alguns momentos específicos, cada um com o seu carro, assim pode ser melhor. E o dos pais também teve a questão da recompensa. Era uma BMW, era um prêmio muito legal, só que a gente pensou em como que a gente pode fazer com que esse carro, que é um prêmio muito legal, se encaixe dentro de uma história. E a gente pensou, poxa, a maioria das pessoas que presenteiam o pai tem como propósito um sentimento de recompensa, de gratidão, né? Pô, imagina você ganhar um carro e dar pro seu pai isso. Então, a gente traz esse contexto por trás.
porque por mais que a campanha esteja, entre aspas, pronta, né, com um apelo muito forte promocional, a gente ainda busca criar um contexto que gere conexão com as pessoas, né, que foram esses dois exemplos, mas acontece com vários, na verdade, não são só esses dois. Só esses, né? É. E como vocês falaram no início, então são mais de 3 anos nessa trajetória, construindo histórias e tentando, né, a cada vez mais romper, eu acredito, esses padrões também da comunicação Sim, sim. dentro do setor varejista, que eu acho que é muito desafiador. Sim. Muito desafiador. E é desafiador porque a gente está falando bastante de história, de conexões, mas tem a ver com resultados também. Então, eu lembro que quando a gente pegou, a primeira campanha que a gente pegou foi Dia dos Pais, foi em 2020, depois deles darem um apartamento no Natal. Então eu falei, o que pode competir com um apartamento, né? O último né? Falei, olha o último andar que colocaram pra gente subir, né? Aí, cara, eu falei... E aí, só que assim, a nossa comparação ia ser com a campanha de Natal, né? Então, e aí a gente fica muito feliz de saber que as campanhas se superam a cada campanha. Tem mais tickets, tem mais consumidores indo no shopping, porque o exercício de criatividade e de resolver um problema, eu costumo brincar que quando vem o briefing, parece que você está jogando videogame e você tem fases para matar o chefão e você termina e fala, vem, próximo briefing. E aí a gente faz. Mas isso é aliado ao que a gente oferece, não só de qualidade criativa, mas de resultados para eles. Porque no primeiro que a gente fez de Natal, que eles deram um carro também, mas eles tinham dado um apartamento antes, né? Se a gente o que a gente ia falar se a gente tivesse pego esse briefing, né, cara? É só apartamento, ganha apartamento. E aí a gente conseguiu resultados melhores do que do apartamento. E aí, no outro ano, que foi o ano que a gente voltou, que foi o primeiro Natal que estava terminando a pandemia, e a gente falou de novo desse assunto, que era o Natal com tudo de novo. E aí a gente também conseguiu superar os resultados. Então, não é só um exercício, só um solo de guitarra, né? É um negócio que a gente fez um álbum completo de sucesso, né? A maioria das campanhas que a gente veicula, o nosso principal indicador, né, é sempre ir acompanhando o número de troca, né, dos brindes e o quanto de fluxo isso gerou também. Porque, por mais que a gente considere... A gente fala sobre isso, né? O shopping ser um varejista, ele ainda é meio que um intermédio ao varejo, né? Porque as pessoas vão até o shopping, elas não compram nada do shopping, elas compram das lojas que estão no shopping. Então, a gente tem essa interpretação de que é um varejo intermediário ali, né? Varejo imobiliário quase, né? Eles alugam espaço e... O negócio do shopping é fluxo, né? Então, a gente quer cada vez mais fazer com que esse fluxo aumente. E a gente percebe o quanto isso está sendo proveitoso quando a gente vai lá, às vezes, fazer uma visita na época da campanha para tirar foto e tá tudo lotado, não tem mais vaga de estacionamento. Eu tô lá. Eu tô lá com as sacolas. E a gente vê, né, eles cada vez mais, eu acho que isso é um bom indicador de como cada vez mais eles projetam e compram brindes a mais, às vezes dobram a quantia do mês anterior e tudo esgota. Então, é óbvio que a gente não tem nem cabimento a gente pegar o mérito sozinho por isso, porque eles estão ali com a gente, né? Eles fazem tudo, eles que pensam, eles que aprovam, eles que embarcam nas nossas loucuras criativas, assim, nas campanhas que a gente pensa. Então, eu acho que esse trabalho conjunto entre shopping e agência tem dado um caldo muito legal, assim, tem funcionado super bem, porque... não puxando sardinha para o cliente, mas eu acho que eles são o tipo de cliente que muitas agências gostariam de ter. Sim. Pela flexibilidade, pela resiliência coragem, que eles têm, coragem de brigar junto, de ser muito parceiro. Então, assim, a gente tá ali, se precisa, né, na época da campanha, no que é legal, a gente tá junto, celebra junto, mas se precisar comer colher de sal, a gente come colher de sal também, porque tem desafios que são, né, tem coisas que são mais amargas e coisas que são mais legais de fazer, mas... A gente tá muito junto, assim, tá muito alinhado, sabe? E eu acho que é isso que faz com que as nossas campanhas hoje em dia sejam aprovadas com muita facilidade. Sim. Porque a gente pegou muito... Tem uma integração tato, já ali. Uhum. E por mais que a gente tenha pegado, parece... Porque existe aquela
aquele mito de que a agência doa tudo na concorrência e aí depois, tipo, um relacionamento, né? Abre a porta do carro no início, pra namorada. Manda um buquê ou Manda qualquer um- coisa e depois já... E aí fala, ó, tem Sprite pra gente celebrar o aniversário de namoro, né? Uma coisa assim. Italiano, legal. Mas apesar de ser 3 anos, eu acho que a gente ainda se sente no desafio, o cliente ainda sabe que a gente vai fazer diferente, então, e assim, o trabalho de uma agência, 70% do trabalho são coisas do dia a dia, de rotina, coisas que a gente não vem falar de case aqui no programa. E aí, quando tenho isso, são as campanhas, as sazonais, a gente, é o mínimo, né? É a obrigação da gente deitar e fazer e gastar um tempão fazendo e ter e é muito recompensador, porque quando a gente tem espaço, a gente tem que aproveitar, porque é isso que o cliente não consegue fazer, senão ele fazia sozinho também, né? Exato. Tem trabalho que é feito para resolver e trabalho que é feito para brilhar, né? E a gente tem que encontrar o tempo de cada um deles, porque a gente não vive só de trabalhos que brilham, né? A gente vive de trabalho que a gente tem que resolver diariamente, com muito mais frequência. Senão a gente ia gravar 15 programas de case, Exatamente. um atrás do outro. Mas vocês vão voltar, vocês vão voltar. Volta, sim. Vocês vão voltar. Mas eu queria só finalizar um pouco, porque o nosso tempo também aqui está acabando, mas gostaria de pontuar uma coisa muito interessante que o Thiago colocou a respeito de, poxa, no Natal, antes da gente entrar, havia sido entregue um apartamento e nós conseguimos um resultado melhor diante de um super prêmio, né? Na campanha seguinte, que era a campanha de Dia dos Pais. E assim se seguiu, né? Depois, nesse crescente aí dos resultados. E isso me leva a pensar, aqui como consumidor e profissional também da comunicação, no sentido de que não é só o quê, mas sempre será o como, né? Sim, feito. Exatamente. Então, tinha um big prêmio e que, né, não atingiu tantos resultados quanto vocês numa próxima campanha ali, num momento tão delicado, Sim, né? sim. Então, mais uma vez, parabéns pela criação. Muito obrigada por compartilharem esses bastidores aqui hoje com a Obrigado. gente. Um prazer. E não sei se vocês querem ter uma palavra final, querem mandar um recado pro pessoal da agência. Você ia falar alguma coisa? Não, acho que eu falei bastante. Já? Eu tô com a garganta seca, Segunda-feira né? a gente tá aí pra trabalhar. Segunda-feira, tamo junto. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Esse foi mais um Virou Case. E fiquem com a gente, acompanhem nas redes sociais toda a nossa programação, as nossas reprises e também o nosso programa que vai estar no YouTube, assim como toda a programação da Vesa TV. Queria mandar um beijo especial para nossa super parceira Mariana Ribeiro, por me vestir tão belamente, aqui com os acessórios e tudo mais, esse look maravilhoso. Mari, um beijo, muito obrigada pela parceria. E galera, fica com a gente, acompanha mesmo, porque tem muito mais chegando, muito mais novidade do nosso mercado para você. Até!